Bom, meus queridos irmãos, então nós estamos numa série de mensagens, hoje é a segunda da série de 4, não é? Eu hoje vou falar sobre hedonismo e individualismo versus servir o próximo, ok? Hedonismo e individualismo versus servir o próximo. A palavra hedonismo, o que é que ele está a falar do quê, não é? Eu já vou explicar o que é que significa a palavra. Hedonismo e individualismo são duas palavras, portanto, que andam relativamente juntas, não é? Versus servir o próximo. Nós sabemos, temos noção de que a Igreja e o mundo, ou os princípios de Deus e os princípios do mundo, não andam necessariamente de mãos dadas. Amém? Os princípios de Deus e os princípios do mundo não andam necessariamente de mãos dadas. Que a comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Ok? Que a comunhão tem um ímpio, o fiel com o infiel? Nenhuma. Portanto, os princípios de Deus são opostos aos princípios do mundo, nós sabemos isso. Por isso, Romanos 12:2 diz para não nos conformemos, okay, com este mundo, mas transformarmos com a renovação da nossa mente. Eu tenho explicado, e é lá também, portanto, o que é que significa a palavra conformar, que é pormos à forma do mundo. O mundo tem uma forma e nós somos chamados a não assumir essa forma, ok? Mas existe naturalmente aqui uma dicotomia, uma diferença entre aquilo que é a prática do mundo e a prática de Deus. A minha Bíblia que estava aqui em cima, alguém pode me emprestar, por favor, porque eu não posso no tablet. Passa assim. Vamos abrir, por favor, quem tem. Essa é legal. Ok. Quem tem a Bíblia consigo, se não se importa de abrir em 1 João 2, vamos seguir aqui as leituras. 1 João 2, versículos 15 e 16, esta Bíblia do Henrique é boa por ter letras grandes. 1 de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Eu vou ler, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Este é um versículo muito interessante. Quando eu leio este versículo, eu tenho sempre, ia dizer, alguma relutância em ler este versículo. Não é relutância, é porque eu entendo que muitas vezes este versículo é mal interpretado. Algumas pessoas afastam-se do mundo, afastam-se do convívio com o mundo, muitas vezes tendo por base este versículo. Okay? Nós somos chamados a ir ao mundo. Nós não devemos amar o mundo, estamos a falar das coisas que diz no versículo 16. A concupiscência que existe no mundo, o mal que existe no mundo. Mas nós somos chamados a amar as pessoas que vivem no mundo. Nós devemos amar as pessoas que são pecadores, que cometem pecados, não amando o pecado. O pecado o quê? O pecado é a forma do mundo, ok? O cometedor de pecado, ou o pecador, não é? É aquele que está para ser remido por Jesus Cristo. Portanto, nós somos chamados a amar o pecador, mas não a amar o pecado. Nós amamos o mundo na mesma ótica que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por ele. Nessa ótica, nós somos como Deus, amamos o mundo, ok? Mas tal como Deus aborrece o pecado, nós também aborrecemos o pecado, que é o quê? Que é a forma do mundo, é o molde do mundo, ok? Portanto, isto é muito interessante nós separarmos estas duas coisas, porque às vezes as pessoas dizem, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, e a gente pensa que, pronto, quer dizer que não temos mais relação nenhuma com o mundo, mas andamos em carros, que foi o mundo que fez, entramos em elevadores, que foram empresas do mundo que fizeram, bebemos água, que foi o mundo que vem do mundo, portanto, as casas que nós vivemos foi construída por um construtor que é do mundo, portanto, 90% das coisas nas quais nós vivemos não são feitas por crentes. Que eu saiba, a viola onde eu toquei não foi feita por nenhum crente, a bateria também não é crente. E nós utilizamos estas coisas que são do mundo dentro da própria igreja. Vamos fazer aqui a separação, ok? Portanto, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está a falar da forma do mundo, dos esquemas do mundo, que é realmente o que significa forma, é esquema, schematizo, é a palavra, portanto, grega para isto. É a forma como o mundo faz as suas coisas, a concupiscência da cara, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é tudo aquilo que há no mundo que é mau. Não é isso que Deus está a falar, ok? Amamos o mundo, as pessoas do mundo, aborrecemos o mal que está, portanto, no mundo. E depois diz assim, não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu também quero esclarecer esta passagem, ok?
ok? Porque alguns dizem que se alguém ama o mundo, Deus não o ama. Não é isso que esta palavra diz, ok? Deus nos amou estando nós ainda perdidos em nossas ofensas e pecados. Okay? Romanos 8 diz que nada nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Okay? O que aqui está a dizer não é que Deus não nos ama. É que o amor de Deus, o amor que vem de Deus, quando nós recebemos Jesus, recebemos o seu Espírito, recebemos o seu amor em nós, ou seja, esse amor não está em nós. Okay? Não é que Deus não nos ama, é o amor que é de Deus, não existe em nós, não desceu a nós, não inundou a nossa vida, não faz parte do nosso ser. Porque Deus é amor, nós só podemos ter esse amor quando o quê? Quando a vida de Deus está em nós. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Estão a acompanhar o meu raciocínio? Quando aqui diz o amor de Deus, o amor do Pai não está nele, não é que Deus não ama essa pessoa. Deus ama. Romanos 8 diz que nada nos poderá separar do amor dele. Já ouvi uma vez uma pessoa dizer só o pecado. Mentira, nem o pecado. Porque Deus nos amou estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. Portanto, o amor de Deus é algo universal, derramado sobre todas as pessoas. Okay? Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o amor de Deus passa a fazer habitado em nós. Quando o amor de Deus habita em nós, eu deixo de amar as coisas que são do mundo e passo a amar as coisas que são de Deus. Quando o amor de Deus não habita em nós, então eu tenho dificuldade em amar a Deus, por isso eu amo as coisas do mundo. Estão a perceber? Este versículo, portanto, explica-se desta maneira. Quero-vos lembrar a vocês o tema desta mensagem, okay? Hedonismo e individualismo versus servir o próprio. Nós somos chamados, enquanto cristãos, enquanto crentes, a servir o próximo. É um dos princípios, okay, da vida cristã, é um dos mandamentos de Jesus, é algumas das coisas que Jesus valoriza muito, uma delas é o servir o próximo. Okay? E nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo dá um exemplo quando lava os pés aos discípulos, e nós já vamos a essa passagem. Okay? Portanto, viver um bom cristianismo, ser um bom crente, ser um bom cristão, é ter no seu coração, okay, um princípio de vida que está no servir o próximo. Pronto, e nós temos que perceber quais são os princípios bíblicos que nos levam, portanto, a esse sentimento. Então, a partir do versículo 30 diz assim. Porquê? Porque a pergunta do versículo anterior é: ele, pois, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Faço eu esta pergunta da mesma maneira que Jesus fez a pergunta a este homem da lei. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual é que foi o próximo? O sacerdote, o levita ou o inimigo? Aquele que era considerado por aquele que estava ferido como seu inimigo. Porque estava ferido era um judeu e o samaritano não se davam com os judeus. Quem foi o próximo do judeu ferido? O samaritano. Okay? Ele diz que se encheu de íntima compaixão e dispôs-se, portanto, a interromper a sua viagem, tudo aquilo que ele estava a fazer. Okay? Os outros 2 não se quiseram contaminar com a possibilidade do homem estar morto, por isso quer o sacerdote, quer o levita, que provavelmente iam para o templo, porque eles vinham de Jericó para Jerusalém, não se queriam contaminar, o homem poderia estar morto, não participavam mais das festividades religiosas, fosse lá qual fosse a razão, passaram de largo. Okay? Mas o bom samaritano, que passou a ser chamado de bom samaritano, viu, portanto, e foi socorrer. Ou seja, ele teve amor ao próximo, ele serviu o próximo em detrimento dos seus próprios interesses. Ele deixou os seus interesses de lado, ele era um mercador, e foi ajudar, portanto, aquele que estava em necessidade. Agora andem um bocadinho para a frente e vão até João 13. João 13, versículos 12 e 15. João 13, versículo 12 a 15. Diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis vós
o que tenho feito? Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo para que, assim como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois vós se as fizerdes. Amém, amados? Então nós vemos aqui nestas duas passagens, ok? Nós vemos aqui nestas duas passagens, e temos mais duas, para ver um exemplo claro, ok? Daquilo que deve ser a vida e a conduta cristã. Nós, muitas vezes, os evangélicos, estamos muito centrados nas questões da fé, e a fé realmente é muito importante, não é? Sem fé não é possível agradar a Deus, e somos muitas vezes críticos relativamente aos nossos irmãos católicos, não é? Que funcionam muito em cima das obras, ok? Porque eles são obras, e nós dizemos que é fé, fé, fé. E cada um de nós acaba muitas vezes por estar em dois extremos, ok? Muito opostos, não é? Desta balança. Porque o apóstolo Tiago dizia: a fé sem obras, portanto ela é morta. Nós somos chamados para as boas obras. Okay? As boas obras não nos dão salvação, mas ter uma salvação sem obras significa zero galardão. Amém? Amém. Ouviram o que eu disse? A fé, ou seja, as obras não salvam. Okay? A fé salva. Okay? Mas uma fé sem obras é galardão zero. Okay? Ou seja, as obras são para o galardão. As obras não nos salvam, mas o nosso galardão na vida eterna é através das obras. Obras para as quais o Senhor já nos chamou para cometermos. Okay? Portanto, as obras não são obras da nossa própria criação, mas são boas obras que Deus já fez, em cima das quais nós devemos caminhar. E nós estamos, portanto, em dois extremos muitas vezes opostos. Criticamos os irmãos católicos porque eles são obras, e eles fazem obras como ninguém. Eles fazem obras que não há padre que termine que se reforme e que passe fome. Não há padre que se reforme e que passe fome. Ele é membro do clero, tem os seus descontos, tem as casas dos padres, tem lá os lares deles, não sei das quantas. Não há padre, porque não tem mulher, não tem filhos, os que não deviam ter, naturalmente, há outros que têm, mas pronto. Mas eles não passam fome quando se reformam. Okay? Eles têm o seu sistema de descontos, têm o seu sistema de apoios, têm o seu sistema de segurança social, investem nas obras e cuidam dos seus. Infelizmente, quantas vezes pastores evangélicos chegam àquela sua idade e acabou. És um trapo velho, não serves para nada, vais para o lixo. Okay? E o Senhor mesmo diz: qual de vocês é aquele que vem a ver alguém ter convosco e diz: ai, tenho fome, né? E vocês o abençoam e diz: vai em paz, irmão, sem lhe dar de comer. Mas muitas vezes nós evangélicos vemos pessoas a passar necessidades, não é? E se alguém está a passar necessidade, não tem fé. Então vai em fé, amado, não é? Mas não somos capazes de tirar alguma coisa daquilo que é nosso para abençoar aquele que efetivamente está a precisar. Porque a fé sem obras, portanto, é morta. Mostra-me a tua fé e eu mostro-te as minhas obras. O apóstolo Tiago fala disso com muita convicção. Porque ele diz: se tu tens fé, a tua fé tem que dar origem a alguma coisa. Se tu tens fé, a tua fé tem que produzir resultados. Se tu tens fé, a tua fé tem que gerar fruto. Porque se a tua fé não gerar fruto, a tua fé é morta. Okay? Tal como as obras são mortas sem fé, uma fé sem obras também é morta. Amados, nós somos chamados com a fé que temos a fazer alguma coisa. E ouçam, isto pode ter múltiplas aplicações e não apenas com obras que nós pensamos que são obras de beneficência. Se eu tenho fé que a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece, ok? A minha obra deve ser uma obra de vitória. Ou seja, se eu tudo posso naquele que me fortalece, significa que a minha vida deve ser uma vida de coragem. Porque se eu tenho fé que esta palavra de Deus é verdadeira, se eu tenho fé que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, eu não posso viver num mundo temeroso. Amém? Amém. Faz sentido o que eu estou a dizer? Portanto, isto são obras da fé. Okay? Tudo aquilo que eu creio tem que gerar em mim um resultado que se traduza numa ação. Amém? Tem que se traduzir numa ação. Quando eu falo em obra, significa que eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. A palavra em português para oração tem duas sentenças, ou podemos dividi-las em duas partes: ora e age. Ora, ação. Oração. Portanto, ora e atua. Ora e faz. Ok? Eu não posso simplesmente orar, não é? E esperar que Deus faça aquilo que é suposto que eu faça.
Eu tenho que andar pela fé, ok? Tenho que viver de acordo, ok? Com aquilo que eu acredito, não é? Depois nós temos um exemplo muito interessante, está em Mateus 25, versículo 35, portanto a 46, em que Jesus Cristo fala, ok? De ter estado preso, okay? De ter estado doente, de ter estado em sofrimento e de o terem ido visitar, não é? E perguntaram, mas quando é que tu estiveste preso? Quando é que tu estiveste no hospital? E ele diz, cada vez que vocês fizerem uma coisa destas a um destes pequeninos, é como se a mim me fizessem. E cada vez que não o fazem, é como se a mim não o tivessem feito. Okay? Portanto, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, ele diz, nem um copo de água dado a um profeta na qualidade de profeta fica sem galardão de profeta. Tudo aquilo que nós fazemos pela fé, porquê? Porque nós reconhecemos na Bíblia, porque está lá escrito, porque é um mandamento de Deus, ok? Se nós agirmos em conformidade com aquilo que nós acreditamos, nós estamos a viver pela fé. Se nós acreditamos em alguma coisa e depois o nosso comportamento não é condicente com aquilo que nós acreditamos, nós não estamos a viver pela fé. E Gálatas 6:2 diz, levai as cargas uns dos outros. Ok? E nós muitas vezes deixamos que cada um leve a sua própria carga e acabou. Ok? Meteste nessa, agora desenrasca-te. Ok? Ou seja, e é verdade, de alguma forma, não é? Portanto, as pessoas devem ter cuidado com o tipo de vida onde é que se metem, porque aquilo que semeiam, colhem. A Bíblia também é verdade aí nesse sentido. Portanto, nós colhemos tudo aquilo que semeamos. Isto é uma lei natural, ok? Mas o apóstolo Paulo, quando diz à igreja de Coríntios, entreguem-no a Satanás, não é? No segundo capítulo diz, agora recebam-no em amor. Porque ele já sofreu, não é? Já sofreu o seu arrependimento, agora recebem-no. Não ponham peso maior do que aquele que ele já sofreu. Nós temos que ter discernimento para saber caminhar em cima da verdade bíblica. Ok? Agora reparem bem, irmãos, nós estávamos a falar de hedonismo e individualismo. Okay? Versus servir o Senhor. Servir o próximo é um mandamento de Deus. Okay? Nós não é uma opção. Não é algo que a gente possa fazer ou não fazer. É um mandamento. Nós somos chamados, portanto, a servir o próximo, a levar as cargas uns dos outros, a abençoar os que necessitam, chorar com os que choram, orar pelos enfermos. Tudo isto nós somos chamados a fazer, não apenas em viver dentro de uma igreja, cantarmos vitória e de glória da nossa vida e não fazermos nada para ajudar quem mais necessita. Agora, o mundo, que eu já disse que é diferente, portanto, da igreja, tem uma forma de pensar. Então existe uma filosofia no mundo chamada hedonismo. E hedonismo significa a busca pelo prazer. A busca pelo prazer. O fim último da vida, okay, de um conjunto de pessoas no mundo que seguem esta filosofia é ter prazer. A pessoa que vive debaixo desta filosofia, ele é o centro da sua vida. Eu existo para ter prazer. Basicamente, inclusive, existe uma filosofia do mundo que diz que o ser humano se move por dois princípios. A necessidade que ele tem de buscar o prazer. A necessidade que ele tem de evitar a dor. Então, tudo aquilo que eu faço é buscar o prazer por um lado e evitar a dor pelo outro lado. Ok? Então, o que quer que seja que move o meu pensamento é o meu bem-estar. Se o que quer que seja que eu faça não contribui para o meu bem-estar, então eu não o faço. Se, por exemplo, se ajudar alguém, ok, desfaz o meu bem-estar, vai contra a minha zona de conforto, então eu não o faço porque eu sou chamado a fazer e a viver apenas aquilo que me dá prazer. Na realidade, amados, este era o princípio e é o princípio que nós obtemos em Deus. Porque quando Deus fez o homem, não era suposto que o homem sofresse, não era suposto que o homem tivesse dor. Mas o homem, neste caso o mundo, através da gestão de Satanás, que ele é o príncipe deste mundo, ele quer fazer crer que o homem consegue viver num mundo sem dor, não é? Bastando simplesmente para isso evitar as circunstâncias que lhe são desagradáveis. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Satanás enganou o mundo pensando que a forma para voltar ao modelo inicial, para voltar ao Éden, a uma vida sem dor, okay, era não fazer nada, absolutamente nada, que me causasse qualquer tipo de sofrimento. Então, ou seja, a minha vida torna-se centrada simplesmente em mim, na busca do meu prazer, com esta máxima: se eu não estiver bem, não posso ajudar os outros. Se eu não tiver dinheiro, não posso dar aos outros. Se eu não tiver... Então, ou seja, o fulcro da pessoa é primeiro abastecer-se assim, abastecer-se assim, abastecer-se assim, seja do que for, até criar o pressuposto de que, nunca terei o suficiente para dar aos outros, porque primeiro estou eu. E é assim que o mundo funciona. Chama-se hedonismo. Okay? É eu dizer, se eu não estiver bem, eu não consigo ajudar o outro.
Okay? Se eu não tiver dinheiro, eu não posso dar o outro. Então, quando eu posso abençoar alguém, não dou. Okay? Porque eu acho que não tenho o suficiente. Olha, irmãos, isto acontece, não é? Isto acontece na igreja. Chega à altura de abençoar, eu não dou porque eu tenho muito pouco. Chega na altura de ir buscar alguém, não dou porque eu não tenho muito pouco. Ninguém tem nada. A pessoa não tem absolutamente nada para dar a ninguém. Estão sempre à espera. Eu podia ajudar alguém, orar alguém e visitar alguém no hospital, mas eu não vou porque eu próprio não tenho saúde. Eu não dou porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço porque eu não tenho... Ou seja, as pessoas estão sempre a pensar ter alguma coisa para poder abençoar o outro. Não é assim que funciona no reino de Deus. Porque tudo aquilo que nós temos, recebemos de Deus, e quanto mais darmos, nós mais recebemos. Melhor coisa é dar do que receber. E não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de tudo. Estamos a falar... Há pessoas que não dão amor, okay? Porque não têm amor para si próprios. Querem ter amor, mas não sabem que se eu quero ter amor na mim, então eu vou dar amor. Se eu quero ter dinheiro, eu vou dar dinheiro. Se eu quero ter bênção, eu vou abençoar. Aquilo que quer que seja que eu preciso na minha vida, se eu quiser o ter, então eu tenho que dar. Porque se eu não der, eu não recebo. Se eu não abençoar, eu não recebo bênção. Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Tudo aquilo que eu tenho que fazer pela minha fé em Deus, porque Ele diz, não se preocupeis com nada. É quando eu dou, quando eu abençoo, então eu recebo. Okay? Mas o mundo, portanto, pensa de uma forma diferente, okay? Busca simplesmente o prazer para si próprio. Depois nós temos o individualismo. E o individualismo anda junto com o hedonismo. Okay? O individualismo é a própria pessoa, é o centro da própria vida. Ou seja, o outro não existe. As outras pessoas que existem enquanto seres físicos estão aí, mas eles não se relacionam diretamente comigo. Eu sou o centro da minha vida, eu sou o meu próprio Deus, é a cultura do meu eu acima de todas as coisas. E o hedonismo, que é a busca do prazer e evitar a dor, regra geral, anda de mão dada com o individualismo, que é eu sou a pessoa mais importante no meu mundo. Eu sou a pessoa mais importante da minha família. Eu sou a pessoa mais importante da minha casa. Eu sou a pessoa mais importante no meu trabalho. Eu sou a pessoa mais importante. Onde quer que seja, eu. Eu estou centrado no trono da minha vida. Eu sou a pessoa, portanto, mais importante. Tudo anda, portanto, à minha roda. Agora é assim. Nós vamos dar... Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. A bibliar é a Bíblia. 2 Timóteo 3. E vamos avançando para o fim. 2 Timóteo 3. Alguém encontrou? Tito, Timóteo, 2 Timóteo 3. Ok? Capítulo 3, diz assim, não é o versículo todo, são alguns versículos, não é o capítulo todo, eu vou ler. Sabe, porém, isto. Reparem bem, o apóstolo Paulo está a escrever ao apóstolo, ao discípulo, portanto, Timóteo, explicando algumas coisas que vão acontecer nos finais dos tempos. Okay? Finais dos tempos nós estamos a viver agora e o apóstolo Paulo também estava a viver. Diz assim, sabe, porém, isto, que é como que diz, toma atenção. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Okay? Porque haverá homens, reparem bem, amados, reparem bem com ouvidos de ouvir e com olhos de ver. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, mais amigos dos prazeres, okay, do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Uau! Reparem bem, tendo aparência de piedade, tendo aparência de amor, tendo aparência de caridade, parecendo pessoas que fazem coisas, mas na realidade negando a eficácia dela.
Pessoas que são capazes de dizer assim, como eu dizia há bocado, se eu não tiver, como é que eu posso dar? Aparência de piedade, parecendo querer dizer que se eu tivesse muito eu até dava, não é? Mas na realidade, o seu coração está de tal forma fechado à bênção, que não importa quanto tem, simplesmente não dá absolutamente nada, porque essa pessoa é o centro da sua vida, querendo sempre receber, nunca estando preparado para abençoar. E amados, eu não sei se existe uma outra versão, um outro capítulo na Bíblia, um outro livro da Bíblia, onde existem tantos advérbios juntos, para classificar alguns tipos de pessoas. Reparem bem, homens amantes de si próprios. Nós estamos a falar de quê? Estamos a falar de individualistas. Homens que se amam a si próprios, que são o centro, portanto, de toda a vida. Avarentos, incapazes de dar o que quer que seja a alguém. Presunçosos, tendo a mania que são superiores a toda a gente. Soberbos, não só são presunçosos, como são orgulhosos. Blasfemos, que dizem mal, portanto, daquilo que é sagrado. Desobedientes a pai e mãe. Eles são mais importantes do que os pai e mãe, sabendo que a obediência ao pai e à mãe é o primeiro mandamento com promessa de dias. Ingratos, profanos, que não têm afeto natural, incapazes de se reconciliarem, que são caluniadores, que andam a falar mal nas costas, incontinentes, não se conseguem controlar a si próprios, são cruéis, sem amor para com os outros. São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que é interessante nós percebermos aqui, amados, e quando eu vos falava há bocado no início, que existe uma dicotomia muito grande entre o mundo e a Igreja, entre o pensamento secular e o pensamento da Igreja, entre o pensamento do mundo e o pensamento de Deus, existe uma diferença muito grande. De um lado nós temos Deus a dizer, dai, ser-vos-á dado, abençoai para seres abençoados, perdoai para seres perdoados, uma consequência de causa e efeito que põe o outro, acima de nós próprios, que diz para considerarmos o outro como superiores a nós próprios. E temos um mundo, que se considera cada um superior aos outros, porque diz, se eu não for, se eu não tiver, se eu não achar, eu não posso fazer pelos outros. Eu sou o centro, eu sou o primeiro. Em primeiro lugar estou eu. Individualismo e hedonismo. Hedonismo, prazer acima de todas as coisas. Só faço aquilo que me dá prazer. Se não me der prazer, então eu não faço. Amém, amados? O Salmo 37:4 diz assim, deleita-te no Senhor e Ele concederá o quê? Os desejos do teu coração. Amados, se eu bem conheço, e se cada um de nós bem conhece a palavra de Deus, e se cada um de nós quer ser não só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, sabe que não precisa de ficar preocupado com coisa alguma. Sabe que não deve andar preocupado com os cuidados do dia a dia, porque conhece a palavra e sabe que o Senhor toma conta de nós. Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas. O Senhor sabia que nós precisaríamos de todas essas coisas. E o Senhor quer que saibam esta manhã, todos nós, que o Senhor tem cuidado da nossa vida. Não somos nós que vamos cuidar da nossa vida melhor do que Deus cuida de nós. Nós somos filhos de um Deus rico. O Espírito Santo que habita em nós não é um totó, é super poderoso para transformar a nossa vida. Ouçam, amados, o Senhor abençoa todos os dias o meu trabalho. Ele trouxe-me o trabalho e todos os dias o abençoa. E eu, acreditem, amados, consigo trabalhar, consigo estar aqui, consigo preparar as mensagens. Não há nada que no Senhor, estando debaixo da sua graça, que Ele não nos permita que a gente faça. Sejamos capazes de aprender. Sejamos capazes de tirar alguma ilação. Sejamos capazes de olhar para a nossa vida e dizer, será que eu estou a confiar no Senhor como eu deveria confiar? Será que eu verdadeiramente, quando digo o Senhor cuida de mim, eu digo isso da boca para fora, ou realmente eu estou disposto a sair do barco e a caminhar sobre as águas, como Pedro fez depois do Senhor o ter chamado? Ok? Amém, amados? Amém. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. E, amados, eu hoje tinha muita intenção e muita preocupação em vos chamar a atenção para os nossos projetos. Chamar a atenção para aquilo que nós queremos fazer como igreja. Porque nós amamos o Senhor por nos ter dado este espaço. Amamos o Senhor por ter feito esta igreja crescer até onde ela cresceu hoje. Okay? E queremos continuar a amar o Senhor na confiança de que há um lugar maior lá fora. Okay? Porque aquilo que não cresce é porque está a morrer. Okay? E esse sítio precisa do nosso investimento. Okay? Deus não faz chover notas do céu. Se Ele quisesse, fazia. Porque o João Batista disse àqueles que se vinham a vender aos fariseus, que diziam que eram filhos de Abraão, e ele disse, o Senhor, se quiser, até as pedras transforma em filhos. Okay? Portanto, se o Senhor quiser fazer chover notas do céu, Ele faz. Mas não é assim que Ele funciona.
ok? Ele fez chover pão do céu, ok? Nunca vi, né? Mas ele fez. Portanto, se ele tiver que fazer alguma coisa extraordinária a acontecer, ele faz. Mas Deus usa as pessoas. Okay? Deus usa as pessoas para abençoar, Deus usa a fé das pessoas, Deus usa a dedicação das pessoas, Deus usa o esforço das pessoas, Deus usa cada um de nós aqui dentro, a nossa fé enquanto grupo. Porque se nós, reparem bem amados, nós somos uma parte do corpo de Cristo, e enquanto parte do corpo de Cristo nós temos que estar alinhados. Nós temos que ter a mesma fé, nós temos que ter o mesmo pensar, nós temos que ter o mesmo coração, nós temos que ter o mesmo sentimento. Okay? Deus só vai mover a carroça quando nós estivermos todos com o mesmo alinhamento. Estão a perceber? Deus não vai fazer com que os que vão mais à frente depois andem a puxar os outros, e os que estão para trás atrasem os outros. Deus tem a paciência de permitir que eu vos possa ensinar, que eu possa trazer a mensagem correta para todos estarmos no mesmo nível de fé. Para que Deus possa movimentar esta igreja ao nível daquilo que Ele pode fazer por nós. Amém, amados? Então vamos ser ousados na nossa fé, vamos ser ousados na nossa prática, vamos ser ousados na nossa confiança, ok? Não vamos diminuir a fé do Senhor sobre a nossa vida, porque Ele está lá muitas vezes para nos testar, para testar a nossa fé, ok? E circunstâncias que Ele deixa que aconteçam na nossa vida, muitas vezes é para provar, portanto, a nossa fé, ok? Portanto, amados, vamos terminar, vamos orar, mas eu queria que este salmo ficasse na vossa cabeça. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. A nossa filosofia não é do mundo. Nós não somos nem individualistas, nem hedonistas. Okay? Não vivemos para o prazer pessoal, só nós é que interessamos, nem para o individualismo, que eu sou o centro de todas as coisas. Isso não faz parte da nossa forma de pensar, não faz parte da filosofia de Deus. O princípio de Deus é ajudar quem está necessitado. Okay? É servir o próximo, é ajudar aqueles que precisam. Esse é o mandamento que o Senhor nos dá. Vamos ficar então com esta palavra, vamos ficar de pé, vamos orar e depois terminamos o nosso culto.